Olá, irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, fundador do Ministério Preparando a Noiva e do canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube. Você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui temos mais de 1.300 vídeos de estudos bíblicos, estudos do Apocalipse e também uma playlist com a nossa primeira caravana para Israel, com mais de 100 vídeos detalhando nossas viagens pelo Egito, pela Jordânia e por Israel. O vídeo de hoje é para apresentar a você mais umas curiosidades e detalhes a respeito de Jerusalém. Além disso, eu vou colocar na descrição do vídeo uma live muito importante que eu fiz sobre Jerusalém e a profecia Jerusalém e a escatologia, incluindo motivos bíblicos de por que visitar Jerusalém e Israel. Muito bem, o país de Israel, gente, é muito pequeno. Ele tem aproximadamente 21 mil quilômetros. E para estabelecer ordens de grandeza e você fazer algumas comparações, o estado do Rio de Janeiro tem mais de 40 mil quilômetros. Ou seja, o estado do Rio de Janeiro ele tem mais que o dobro do tamanho de Israel. O estado do Rio de Janeiro, que não está entre os 10 maiores do Brasil, para você ter uma ideia. O meu estado, Minas Gerais, tem mais de 500 mil metros quadrados. E o Rio de Janeiro tem aproximadamente 40 e poucos mil, 44 mil metros quadrados. Então ele é mais que o dobro um pouco do tamanho de Israel. Isso só para você ter uma ideia. Em termos de população, Israel tem aproximadamente 9 milhões de habitantes. E só para você ter uma ideia, a cidade do Rio de Janeiro tem 7 milhões. O estado do Rio de Janeiro tem mais de 40 mil, 44 mil quilômetros quadrados. Israel tem 21 mil aproximadamente quilômetros quadrados. Habitantes de Israel, 9 milhões. Habitantes da cidade do Rio de Janeiro, 7 milhões aproximadamente. Isso só para você estabelecer algumas coisas. Então você pode ver que não é difícil cruzar o país, o estado de Israel de carro, é muito tranquilo. Em termos de fronteira, aqui ao sul, Israel faz divisa com o Egito pelo deserto, na península do Sinai. Ao leste, Israel faz divisa com a Jordânia. Ao norte, com Síria e Líbano. E mais a oeste, faz divisa com o mar Mediterrâneo. Então, essas fronteiras de Israel, é muito importante falar sobre isso, né? Você conhecia as fronteiras de Israel? Então, ao sul você tem o Egito, pelo deserto e a península do Sinai. Ao leste você tem a Jordânia. Lá em cima, no norte, você tem a Síria e Líbano. E ao oeste você tem o mar Mediterrâneo. Isso mesmo, tem gente que nem sequer sabia que Israel tem um lado fronteiriço, um lado que vai dar para o mar Mediterrâneo. Os outros três lados, as outras três fronteiras de fato, que são a fronteira com o Egito, a fronteira com a Jordânia e a fronteira com Síria e Líbano, tem cercas e as Forças Armadas fazem segurança. É um negócio assim, com muita segurança, muito tremendo. Inclusive eu já fiz uma outra live falando sobre a respeito da segurança de Israel e de como é que estar lá. É realmente fantástico, é incrível. Acredito que todo cristão deva ter esse sonho, querer ir até Israel, porque realmente é uma experiência incrível. Quando você está em Jerusalém, por exemplo, em Jerusalém você pode beber água da torneira. O tempo inteiro você tem pessoas, segurança, é tudo muito interessante. Tanto dentro da cidade nova quanto da cidade velha. Quando nós falamos em cidade velha, a cidade velha é mais aquele sítio arqueológico, aquela parte onde estão preservadas muito da arqueologia, importantes para a fé cristã, para a fé judaica, para a fé muçulmana e para a fé armênia. E por que eu falei desses 4 nomes? É porque Jerusalém, cidade velha, ela tem 4 principais bairros. O bairro judeu, o bairro muçulmano, o bairro armênio e o bairro cristão. É no bairro judeu que você vai ter acesso ao Muro das Lamentações, onde nós fomos para orar. É também no bairro judeu que você vai ter aquele grande candelabro de ouro. Isso para citar alguns dos atrativos importantes do bairro judeu. No bairro judeu você vai encontrar casas muito chiques, casas muito bonitas, um pouco da arquitetura ainda romana, representado naquele lugar. Locais extremamente limpos. Lá também você vai ter o contato, você vai ver judeus ortodoxos andando rápido pela rua, desviando dos turistas, e numa fé, numa devoção, é incrível, é fascinante. De igual modo, você também vai ter o bairro muçulmano, que está muito próximo ali, se do lado de cá do Muro das Lamentações, onde se acessa ao muro para poder fazer a visitação, rezas, orações, do outro lado você já tem o bairro muçulmano. E quais são alguns dos locais importantes que tem no bairro muçulmano? A Via Dolorosa, por exemplo. A Via Dolorosa fica no bairro muçulmano. E saindo pela porta de Damasco, você vai dar de cara com o bairro muçulmano.
né, a porta de Damasco, que é aquela porta importante, por onde o apóstolo Paulo saiu para perseguir os cristãos, e no caminho ele teve um encontro com Cristo. Então a porta de Damasco ela dá para o bairro muçulmano. É incrível, gente, é fantástico. O bairro muçulmano ele é muito movimentado, tem aquelas barracas e suco espremido na hora, e aquelas balinhas que a pastora Roberta adora, aquelas, eu não me lembro o nome, aquelas balinhas coloridas de banana, de morango, aquele monte de balinha. Né? E também no bairro muçulmano, além de ter a própria Via Dolorosa, está o Domo da Rocha, do Domo da Rocha, que é o Monte do Templo, né? O Monte do Templo e o Domo da Rocha, eles são muito importantes porque é o terceiro local mais sagrado para os muçulmanos, para os judeus, porque lá está a pedra de Abraão. Então, o Monte do Templo e o local onde está o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada não é uma mesquita. Muita gente pensa que é a mesquita está mais ao lado, um pouquinho para frente. Aquele com a cúpula dourada é onde está a pedra de Abraão, onde ele ofereceu para os judeus a Isaac em sacrifício, e os muçulmanos acreditam que teria sido Ismael, e também onde Maomé teria sido assunto ao céu. Por isso o Monte do Templo é tão importante para as duas fés, na verdade para as três, para os cristãos também é muito importante, para os judeus e muçulmanos é muito importante. Então o bairro muçulmano tem o Monte do Templo, tem o Domo da Rocha, a pedra, tem Via Dolorosa e vários outros pontos fantásticos de você visitar. E tem também o bairro cristão. Lembra que eu falei que são 4 bairros? Judeu, muçulmano, cristão e armênio. No bairro cristão, gente, você vai ter a Igreja do Santo Sepulcro e você vai ter mais de 40 pontos turísticos, arqueológicos, que são extremamente importantes para a fé cristã. No bairro cristão, mais de 40 locais sagrados importantes. E tem o bairro armênio. Dos 4 bairros, o bairro armênio ele é o menor, gente. E assim, em termos de achados, de arqueologia, ele seria o menos importante. Apesar de que lá, por exemplo, está a igreja de São Marcos. E por que esse local onde está aí a igreja de São Marcos é importante? Porque para vários pesquisadores, para várias pessoas, foi onde hoje está a igreja de São Marcos que se falou em línguas a primeira vez. Também alguns acreditam que ali teria sido a última ceia. Então há uns locais de disputa em relação a isso. É um bairro muito pequeno, tem uma comunidade armênia muito pequena, tem um instituto teológico lá, é muito legal visitar esse bairro. Gente, é muito legal. Eu e a pastora Roberta temos tentado falar o quanto é incrível visitar Israel e Jerusalém. E nós tentamos falar da melhor maneira que podemos, mas é incrível, é só você estar lá. Nós estivemos na sexta noite, estivemos no sábado à noite, no final do Shabat, porque você sabe, na sexta noite, às 18 horas, ao pôr do sol, começa o Shabat. E aí ele vai até por volta das 20 horas do sábado, tá? Do sábado literal. Então nós presenciamos uma festa incrível, porque no final do Shabat, nós fomos sexta-noite, fomos sábado à noite, no final do Shabat, e ali eles estavam dando início ao Dia de Jerusalém, que é o dia que comemora a reconquista de Jerusalém pelos judeus. E estava se completando 55 anos da reconquista de Jerusalém, celebrando o Dia de Jerusalém, que começava no sábado à noite e ia até no domingo à noite. Olha, é uma experiência incrível, só estando lá para você perceber. E esse ano, em novembro de 2023, com a permissão de Deus e para a glória dele, nós vamos visitar na segunda quinzena de novembro de 2023, o roteiro atual será Roma e Israel. Nós vamos em Roma visitar o Coliseu, onde houveram lutas de gladiadores, cristãos foram mortos, e nós vamos visitar todo aquele local ali. Eu vou dar uma série de estudos bíblicos, tanto em Roma como em Israel. Nós vamos visitar o Vaticano, ali a Praça de São Pedro, a Igreja de São Paulo, a Igreja de São Paulo, né? Porque Paulo foi morto nos arredores de Roma. E os arqueólogos concordam que onde está construída a Igreja de São Paulo é o local provável do túmulo do apóstolo Paulo. Então isso é muito tremendo, isso é muito importante. Fora que nós vamos então conhecer a culinária italiana, que eu tô doido para conhecer a culinária italiana em Roma. E dali nós pegamos um voo para Tel Aviv. E Tel Aviv, gente, eu já expliquei em vários outros vídeos que estão aqui na playlist de Israel, da nossa caravana. Tel Aviv está a aproximadamente 60 quilômetros de Jerusalém. E assim, são 2 cidades que esperam coisas diferentes dos seus públicos, né? Em Tel Aviv você vai encontrar praia e vias para bicicleta, aqueles edifícios high-tech, né, de tecnologia de ponta, é incrível. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo e também nos meus stories no Instagram o outro vídeo para entender Jerusalém e as profecias. Enquanto isso, espero que este vídeo tenha te cativado e motivado a vir conosco. Chama no número que está na descrição do vídeo e venha conosco para Roma e Israel em novembro de 2023.